Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros da... Rock in Rio musical é uma história de amor entre dois personagens, a Sofia e o Aleph. Os dois sofreram traumas familiares quando eles eram pequenos. Ela perdeu a mãe e ele perdeu o pai. E como a mãe dela era cantora, ela tem um trauma com relação à música. Ela não consegue escutar a música. E o Aleph, ele perdeu o pai e ele não consegue falar. E assim, ele só se comunica com o mundo através da música, e ela, que não consegue ouvir música, só se comunica com o mundo através da verborragia. E eles têm um embate a partir do momento que eles se conhecem e acabam se apaixonando depois. A história é mais ou menos essa. O segundo ato se passa nos bastidores do Rock in Rio Festival, onde tudo se desenrola. Então, a Sofia é uma menina que, por causa desse trauma, ela acabou adquirindo algumas características muito fortes, como essa coisa de falar muito e de destruir, entre aspas, as coisas em volta dela com o verbo. E então ela pode ser vista como uma menina um pouco rebelde, amargurada. Mas isso é a princípio, porque a partir do momento que a história vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo os motivos dela de ser da maneira como ela é. A gente vai conhecendo outros lados dela, um lado irônico, mais sarcástico, mais engraçado. E tudo isso são sutilezas que eu tentei adicionar à personalidade da Sofia ao longo dos ensaios e, obviamente, todos os dias nas nossas temporadas. Então, cantar as músicas que já são conhecidas do grande público por todas as edições do Rock in Rio, eu não sei se é um facilitador ou um dificultador. Porque ao mesmo tempo que existe uma facilidade pelo fato de elas já serem conhecidas e das pessoas já serem abertas a escutá-las de prima, porque são músicas que fazem parte da vida dessas pessoas, existe também uma certa expectativa de como o arranjo daquela música que eu gosto tanto vai se dar. Então, a pessoa que está assistindo, ela quer gostar daquilo que ela está escutando e vendo. E isso tem acontecido, assim, a gente pode afirmar que em todos os números do nosso musical, a plateia vai ao delírio e canta junto, se diverte, se emociona. Take me down to the paradise sea, 40 graus, where the grass is green and the girls are pretty. 40 graus, Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório. Quando eu recebi o texto pela primeira vez, nós tínhamos então o Aleph sendo um personagem vítima de um trauma psicológico. Ou seja, ele não fala porque ele não consegue. A relação desse personagem com todos os outros era um mistério. Até que uma coisa que marcou, duas coisas marcaram muito. Primeiro, a minha relação com a Lucinha Lins, que é a mãe. Ela praticamente monologava as cenas comigo e eu experimentei de tudo um pouco. A princípio era olhar fixo para um ponto, ela falava, eu fazia outra coisa completamente diferente do que estava acontecendo. Aí decidimos que eu ia ter uma troca de olhar com ela. Então vamos brincar agora de trocar o olhar. A coisa foi evoluindo num ponto que eu já estava quase fazendo mímica para ela. Aí o João veio para mim e falou assim, você está proibido de fazer mímica. Esse foi o segundo marco. A partir desse momento, eu passaria a ter que me comunicar com o corpo inteiro, sem fazer mímica. Aí eu coloquei mais duas regras. Se eu estivesse feliz, eu pulava. Se eu estivesse confuso ou com medo, eu corria. Claro, com adaptações e com regulagens para que isso não se tornasse uma coisa caricata ou imbecil, né? Vou te dar um sorvete. Não é, não é um quadro de comédia, né? Então, isso, como eu disse, são brincadeiras, regras para ajudar no processo criativo. Foram experimentos atrás de experimentos até que a gente tem o que tem hoje. Eu gosto de todas as músicas que estão nessa peça e as músicas que eu canto são muito especiais. São um baita de um presente. Cantar Wonderwall para conquistar a Sofia é uma música que me dá muito prazer em cantar. Eu gosto muito do Freedom, que é a música de apresentação do meu personagem, praticamente. Eu gosto muito de Paradise City, com algumas adaptações. A gente teve, infelizmente, que tirar esse número. Mas ainda assim, só esse trechinho que tem do Paradise City já me dá muito prazer. É uma música que
Tem músicas que marcam a vida da gente, né? Ele sofre muito que tirou essa música. Ah, sofro mesmo. Chora todo dia. Aí ele vai falar, ele vai ter 80 anos, ele vai falar Paradise City. É verdade. Mas é verdade. Eu adoro Paradise City. O que rolou aqui para São Paulo, que foi muito legal, foi uma readaptação da peça, né? Como nós temos 6 metros a menos de boca de cena, então mudou muita coisa. Principalmente na nossa relação, a gente se vê mais perto. A relação com o público é um pouco mais intimista, por mais que seja um teatro de 1000 e poucos lugares, ele está mais próximo do palco, o palco é menor, os atores ficam mais próximos. A gente ficou, claro, com receio de pensar como é que fôssemos ser recebidos aqui em São Paulo, mas a recepção está muito legal e a gente está lotando a casa sempre, está super legal. O Matias é do núcleo da faculdade, né? Onde estuda o Aleph e onde vai estudar a Sofia. E ele, na verdade, ele representa meio que o ativismo político das universidades num país em crise política, em grave crise política. E isso vai permeando a história. Essas questões políticas, né? E a ameaça da volta da ditadura que leva toda a história do primeiro ato. Olha, o que é mais bacana de fazer esse musical é cantar as músicas que são muito marcantes para a plateia. Assim, a gente tem uma resposta muito incrível das pessoas e a gente tem um privilégio de trazer uma orquestração, um trabalho vocal de coro muito legal e, pô, começa com Cazuza, tem Sting, o próprio Prince, né, que é do meu número com a Liv, do Kiss, que é, para mim, acho que é o mais legal. E trabalhar com essa galera, né, eu acho que está sendo muito legal por esse encontro mesmo, encontro das pessoas com essas músicas, com essa história, com a história do Rock in Rio, do festival. O meu personagem do Bruno não tem nada a ver, que é o mais legal. A minha personagem é completamente insana, ela tem problemas com o peso dela, ela se acha gordinha, ela acha que todo mundo está falando dela, ela é muito paranoica. E o Bruno, ele tem toda a questão política que envolve o personagem dele, que são sobre as manifestações, as depredações. Então, ele está sempre muito ligado, ele é o cara do movimento, né? Acho que o gostoso do Matias é a gente descobrir esse cara sensível que ele é, porque quando a gente tem a nossa cena juntos, é bonitinho que ele desconstrói, né? Ele quebra e fala assim, nossa, aquele menino que estava entrando, falando a política da depredação e brigando com a Sofia, tá cantando Kiss super agudo. E ela, que é toda insegura, acaba que no momento que ele beija ela, se transforma numa diva e se acha a mulher mais sexy do mundo, porque eu acho que toda mulher se sente a mais sexy do mundo quando tem um cara que é apaixonado por ela, né? Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. O Marvin é o Boa Praça. Ele é o melhor amigo do Aleph, ele também estuda na universidade, onde estão rolando os protestos, porque o país está numa crise muito grande. Ele passa por tudo isso com muita leveza, é um personagem que é muito leve o tempo todo. Então é um personagem que é o tempo todo com uma energia muito pra cima, né? E é uma delícia de fazer, é muito gostoso, eu me divirto muito. Eu tenho uma relação interessante com o Rock in Rio. O primeiro que eu fui foi em 2011 e foi muito especial, porque é muito grande, é muita gente e é uma energia muito forte, assim. Mas eu gosto muito porque, pesquisando coisas para o espetáculo, eu descobri que o Rock in Rio nunca foi um festival só de rock. E aí foi bacana descobrir isso, porque eu acho muito mais interessante um festival, que, ainda mais no Brasil, que é um país com uma pluralidade musical tão grande, eu acho importante que a gente possa ter todo tipo de música, porque assim a gente vai ter todo tipo de público também. E eu acho que é isso que eu gosto no festival, de certa maneira, que ele realmente agrega e une as pessoas. E é a mensagem, né? A mensagem que o Medina quis passar é um pouco a nossa mensagem da peça também. A gente tem um medley de todas as tribos que fala justamente disso. É um momento de músicas muito diferentes, de pessoas muito diferentes, mas que estão todas juntas ali. Então eu venho aqui convidar vocês para assistir Rock in Rio musical no Teatro Alfa e a gente vai ficar em cartaz até agosto. Vem ver a gente.